Olá pessoal, estamos novamente aqui de volta para tratar de um outro assunto agora do direito civil, que é a questão da teoria geral do negócio jurídico. E esse particularmente é um tema que eu gosto bastante, tá? É um dos temas que eu mais gosto dentro da parte geral de direito civil, porque eu me identifico bastante e eu tenho certeza que vocês também vão se identificar bastante, porque acaba sendo questões relacionadas ao nosso dia a dia. E eu costumo dizer que toda vez que nós temos as questões relacionadas ao nosso dia a dia, que a gente consegue assimilar aí a teoria com aquilo que nós acabamos tendo aí no nosso cotidiano, fica mais tranquilo de entender. Então vamos lá tratar então da teoria geral do negócio jurídico e nós vamos trabalhar alguns assuntos como o fato jurídico, o fato propriamente dito, o negócio jurídico e os vícios do negócio jurídico, tá? Essa aula vai ser dividida em 2 ou 3 aulas e nós vamos começar agora pelo fato. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para a gente poder conseguir acompanhar. O fato jurídico então, a teoria geral do negócio jurídico era dividida entre fato e praticamente fato jurídico. Nós temos a questão dos atos jurídicos também, os atos ilícitos e os lícitos, mas isso a gente vai ver lá na frente. Nós vamos começar pela questão do fato. O que seria o fato? Segundo a doutrina, seria qualquer ocorrência que interessa ou não ao direito. Eu estou destacando isso aqui porque para chamar a atenção que o fato pode ser alguma coisa que interesse ou não ao direito. Isso aí é um conceito amplo de fato. Agora, considerando essa questão de interessar ou não, nós temos então o fato como sendo um fato não jurídico e o fato aí considerado como sendo o fato jurídico, ok? Voltando aqui para mim, vamos tentar entender melhor essa colocação de fato não jurídico e fato jurídico. Como nós vimos, o fato é tudo aquilo que pode interessar ao direito ou aquilo que não interessa ao direito. Para nós, o que vai ser importante aqui vai ser o fato jurídico, então. Tá? Porque nós estamos trabalhando com direito, então nós temos que trabalhar com coisas que interessam ao direito. O fato não jurídico não nos interessa. Mas o que seria então esse fato não jurídico? O fato que nós vimos é qualquer ocorrência, tá? Então qualquer manifestação hoje, no nosso mundo, ele é um fato. Agora, essa ocorrência, ela pode interferir no mundo jurídico ou não. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, jogá-la para o alto, nós estamos diante de um fato. Se por um acaso ela não cair no chão, porque se ela cair ela vai quebrar, o pessoal aqui do Alta Definição vai me pegar, vai descontar no meu salário. Então, se por acaso eu jogar essa caneta aqui para o alto e segurá-la, eu estou diante de um fato. Mas um fato não jurídico. Por quê? Porque não gerou nenhuma consequência em relação ao mundo da ciência do direito. Agora, se por um acaso eu jogar essa caneta para o alto e ela vier a cair e quebrar, como a caneta não é de minha propriedade, aí nós estamos diante de um fato jurídico. Por quê? Porque teve uma repercussão no mundo jurídico, ok? Então o que nos interessa é o fato jurídico, aquele acontecimento que vai gerar alguma consequência no mundo jurídico. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela então, o conceito específico de fato jurídico. Então, fato jurídico é a ocorrência que, de forma direta ou indireta, tem repercussão no mundo jurídico. Eu grifei essa parte aqui porque é o que nos interessa. Tem repercussão no mundo jurídico. Voltando aqui para mim, vamos entender melhor? Então, qualquer acontecimento que tiver alguma repercussão no mundo jurídico, ok? Nós iremos dizer que é um fato jurídico. E é justamente esse que nos interessa, é o fato jurídico, aquele que vai gerar alguma consequência no mundo jurídico. Agora, esse fato jurídico, ele está dividido, Como no direito as coisas não são tão simples como a gente imagina, você já estava diante, isso é muito fácil, o fato jurídico é aquele que gera alguma ocorrência no mundo jurídico, tranquilo isso aí. Só que as coisas não são tão fáceis assim, Eles costumam complicar um pouquinho a situação, criando subinstitutos de alguns institutos. E aí o direito não foi diferente, Ele criou aí algumas denominações desse fato jurídico, Algumas questões relativas à diferenciação de um fato jurídico de outro. E aí fizeram o quê? Vamos acompanhar aqui na tela? O que eles fizeram? Eles criaram e dividiram o fato jurídico
em dois, né? O fato jurídico natural e aí o fato jurídico que nós chamamos de humano, ok? Voltando aqui comigo, o que seria então o fato jurídico natural e o fato jurídico humano? A diferença básica de um para outro, nós vamos ver ao longo aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, é justamente em relação à intervenção humana. Nós vamos ver que o fato jurídico natural não há intervenção humana. Tá? Normalmente é um fato acontecido por alguma consequência da própria natureza. O próprio nome diz isso, fato jurídico natural. Né? Então, é algum acontecimento, alguma ocorrência que teve repercussão no mundo jurídico, mas não foi provocada, não foi gerada, não teve a intervenção do ser humano. Então, fato jurídico natural. O fato jurídico que nós chamamos de humano é aquele fato jurídico, aquela ocorrência que foi provocada, que teve a participação, que teve a intervenção aí do que nós chamamos do ser humano. Nós vamos ver lá na frente que alguns doutrinadores chamam de fato jurígeno, um nome bacana, né? Fato jurígeno. Ok? Vamos começar o estudo pelo fato jurídico natural. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para poder ver também aí como que esse fato jurídico natural está dividido, tá? Então, o fato jurídico natural, como eu já disse, é o que independe da ação humana. Então, nós não teremos a participação da ação humana aqui. Aí eles inventaram que resolveram complicar um pouquinho mais a situação, mas nós vamos ver que no final vai ser tudo muito fácil, né? E fizeram o quê? Eles dividiram o fato jurídico natural em dois tipos de fato jurídico natural. O que nós chamamos de fato jurídico natural ordinário, né? E o fato jurídico natural extraordinário. Ok? Voltando aqui para mim, o que é um e o que é outro? Nós vamos ver que o fato jurídico natural ordinário é aquele fato que vai acontecer sempre sem a necessidade de ter alguma provocação, né? É uma coisa gerada pela própria natureza, como eu disse, e que é certa de acontecer. Quando a gente fala que é ordinário, ela segue uma ordem, ela sempre vai acontecer, né? Você não sabe quando, mas vai acontecer. Tá? O fato jurídico já extraordinário é aquele que pode ou não acontecer, mas se acontecer também não foi por intervenção aí do ser humano. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela nos dois conceitos para depois nós falarmos melhor sobre cada um deles. O conceito trazido pelos doutrinadores é o seguinte: fato jurídico natural ordinário é o evento natural, previsível e comum de ocorrer. Ok? Esse comum aqui é muito importante. Já o fato jurídico natural extraordinário é um evento que a gente chama também decorrente da natureza, mas só pode ser provocado pelo caso fortuito ou de força maior. Depois nós vamos ver cada um desses institutos aqui para nós podermos entender melhor a diferença de um e de outro, ok? Voltando para mim aqui, vamos trabalhar então com o fato jurídico natural ordinário, né? Que é o primeiro que nós vimos ali. Então, fato jurídico ordinário, como nós vimos, é aquele comum de ocorrer, ele vai ocorrer. Que exemplos que nós poderíamos dar desse fato jurídico natural? Quer dizer, a coisa que não tem nenhuma interferência humana. Nós temos que lembrar disso, nós estamos trabalhando com um fato jurídico natural. Então vai ser provocada pela natureza, não tem intervenção humana. Então o fato jurídico natural ordinário é aquele que vai acontecer. Então vamos tentar imaginar aqui o que na nossa vida, o que no nosso cotidiano nós poderíamos ter de acontecimento ou de alguma ocorrência que não dependa necessariamente da ação humana, que sempre vai acontecer querendo ou não, só uma questão de tempo, e que provoca uma grande repercussão jurídica, como por ser fato jurídico. O exemplo clássico que nós temos é o do nascimento, o da morte, né? Aí nós temos aí outros fatos ligados ao direito também, que seria a prescrição e a decadência. Quer dizer, são coisas que decorrem apenas do tempo. O nascimento aí, a morte, basicamente elas independem da ação humana, tá? Ela vai acontecer
só por uma questão de tempo. E ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem nenhuma dúvida de que o nascimento ele gera uma repercussão jurídica, né? Se você pegar aí a teoria natalista, que trata do direito de personalidade, do nascimento surge a personalidade. E quando você passa a adquirir personalidade, você traz consigo a capacidade de direito. Então você passa a ter direitos. Então é uma grande repercussão jurídica. Então o nascimento é um fato jurídico. Aí nós temos que enquadrar como? É natural ou tem intervenção humana? Ele é um fato natural. A própria natureza gerou isso. A própria natureza faz com que isso aconteça. E depois, é ordinário ou extraordinário? Ordinário é aquilo que vai sempre acontecer, né? Com certeza. E o extraordinário é aquilo que pode ou não acontecer. O nascimento ele sempre vai acontecer, como a morte. Ninguém tem dúvida aqui de que um dia vai chegar ao final da vida com a morte. Então não temos dúvida disso. Então a morte, o nascimento são exemplos clássicos que nós temos do fato jurídico natural ordinário. Tá? Ordinário aí no bom sentido da palavra, né? Aí você deve estar, quando a gente fala ordinário, aí o cara fala, tô lembrando do meu namorado, né? Da minha namorada, ordinário. Não, não é esse não, né? Esse é outro ordinário que nós estamos trabalhando. O ordinário aqui é aquele que obedece uma ordem, aquilo que vai sempre ocorrer, beleza? Então, fato jurídico natural ordinário, esses exemplos aí, a prescrição é decadência, são questões que decorrem apenas do tempo, né? Esse então aí que não tem intervenção humana nenhuma. Não tem dúvida, você ainda poderia ter uma dúvidazinha, o nascimento precisa lá, né, das pessoas fazerem aqueles negócios e tal, mas não vamos trabalhar com isso não. O acontecimento mesmo é o nascimento. Você tendo a intervenção, por exemplo, do médico ou não, a pessoa vai ter o filho, ok? Então, essa situação, ela é natural, vem da própria natureza. A prescrição em decadência, principalmente, você não tem nenhuma intervenção humana aí. Se você não agiu, por exemplo, dentro de um tempo, comprei uma determinada coisa lá, comprei uma batedeira lá em 60 prestações, né? Dividiu lá, longa vida lá, o cara quer comprar tudo na prestação, e aí depois foi pagando, depois se deparou lá com o nome negativado de forma irregular, aí você não tomou nenhuma iniciativa aí dentro do prazo prescricional aí, que seria de 3 anos, você então perdeu o seu direito, né? A perda de um direito em razão da prescrição, aí, do direito de ação, em razão da prescrição, é o que nós chamamos de fato jurídico natural ordinário. Beleza? Então esse seria um exemplo clássico de fato jurídico natural ordinário. Entendido então essa questão do fato jurídico natural ordinário, vamos então para o fato jurídico natural extraordinário. É aquilo que pode ou não ocorrer, né? Lembrando sempre, estou sendo repetitivo aqui, mas isso tem que ficar na cabeça de vocês. Nós estamos falando de fato jurídico natural, então não tem intervenção humana, pelo amor de Deus, vamos pensar nisso aí. Então, fato jurídico natural extraordinário pode ou não ocorrer. Quais são os casos típicos, né? Quais são aqueles casos jurídicos, os fatos jurídicos natural extraordinário que a legislação traz? São 2. É o caso fortuito ou a força maior, como nós vimos ali na tela. Agora, a diferença de caso fortuito e força maior, meu amigo, minha amiga, é uma coisa extremamente controvertida. Tá? Você encontra doutrina para todos os gostos possíveis, para todas as discussões. Tá? Pra você ter ideia, o negócio é tão complicado que normalmente a jurisprudência não os diferencia, né? Quando a jurisprudência não sabe qual doutrina seguir, ela fala assim, esse caso aqui é de caso fortuito ou força maior. Ele não fala nem que é caso fortuito e nem se é especificamente de força maior, ele fala que é os dois, né? Na dúvida, escolheram os dois e colocam assim, a legislação também acaba trazendo essa forma aí de compreensão. Então, caso fortuito e força maior é algo um pouquinho complexo de você conseguir diferenciar um de outro. Nós temos inúmeras teorias. Eu vou trabalhar com uma aqui que eu gosto mais. Não estou dizendo que é a mais certa, tá? Ou que é a mais aplicada. É que eu gosto mais e ajuda a vocês identificarem melhor. Porque o importante, gente, neste momento aqui, tá? Que nós estamos fazendo um curso preparatório,
Não, é você saber com profundidade o caso fortuito e a força maior. É você conseguir identificar os casos fortuitos e os de força maior. Tá? E na questão que for cair para você, eles vão colocar que se trata de um caso fortuito ou força maior ou um ou outro. Então a questão vai estar trazendo isso para vocês. Tá? Que vocês têm que aprender a identificar e saber que o caso fortuito e força maior é um evento, né, é um fato jurídico natural extraordinário que ele pode ou não acontecer. Okay? Inclusive ele traz inúmeras repercussões que depois vocês irão ver quando for estudar aí direito contratual, tá? Que é uma causa inclusive de excludente ali de possíveis responsabilidades. Mas aqui o que nos interessa é justamente essa. E voltando aqui à tela rapidamente, vamos ver aqui o que a teoria, praticamente aqui eu adoto, né, que eu sigo, fala de caso fortuito ou força maior. Ele diz que o caso fortuito é um evento totalmente imprevisível, tá? E a força maior, ele diz que é um evento previsível, porém inevitável ou irresistível. Voltando aqui para mim, é justamente essa questão que, na teoria que nós vamos trabalhar aqui, faz diferenciar o caso fortuito e da força maior. Como nós vimos, o caso fortuito é um evento que você não tem condições de prevê-lo, é imprevisível. Vamos supor, então, né, um evento aí de caso fortuito, por exemplo, um meteoro, né, que não se consiga identificar, que caia aqui em alguma região e provoque aí um grande acidente. Falando um grande acidente para não falar uma catástrofe, né, mas provoque aí um grande acidente. Se você não conseguiu, né, não teve condições de prever esse acontecimento, nós vamos falar que é um caso fortuito. Porque ele é imprevisível, ele foi imprevisível, tá? Agora, se for um evento que você pode prever, você tem até condições de prever, mas ele for inevitável ou irresistível, quando eu falo irresistível, não estou falando da minha pessoa não, tá, gente? Tá? For irresistível, tá? Você estará diante, então, do que nós chamamos de força maior. Ah, por exemplo, os órgãos aí, né, os institutos de pesquisa, né, perceberam que vai ter amanhã aí uma grande chuva, né? Tá vindo uma chuva de granizo ou uma frente fria aí com um furacão, por exemplo. Quer dizer, você conseguiu até prever, mas será que você consegue resistir a isso? Será que você consegue evitar esse acontecimento? Não consegue, né? Vamos pensar no furacão. Você até consegue prever, ó, daqui a 12 horas, daqui a 24 horas vai passar em tal lugar o furacão Katrina, né? E aí você tem até a previsão dele. Então ele é um evento previsível, mas você não conseguirá evitá-lo, né? Você não terá condições de resisti-lo. Aí a gente trata então como sendo um evento de força maior e não caso fortuito. Agora, como eu falei para você, gente, é uma questão extremamente divergente, há inúmeras teorias, tem pessoas que concordam com essa classificação, tem pessoas que não concordam com essa classificação, tá? Mas o importante é vocês saberem, caso fortuito e força maior são dois institutos do fato jurídico natural extraordinário, tá? Que podem ou não ocorrer. Beleza? Tranquilos? Continuando então, vamos passar para um outro assunto aí, né, dentro, lógico, do fato jurídico, mas é o que nós tratamos de fato jurídico humano. Vamos acompanhar comigo aqui na tela o esqueminha que eu coloquei para vocês aqui. Fato jurídico humano é o que depende da ação humana, também conhecido, gente, como fato jurígeno, tá? E esse fato jurídico humano, ele é caracterizado, né, por uma formulazinha. Eu não sou matemático, mas eu gosto muito de colocar uma formulazinha porque fica mais fácil de você visualizar e você trabalha aí a questão da sua memória fotográfica, da sua memória visual. Então, o fato jurídico humano nada mais é do que o fato jurídico, ok? Mas o elemento volitivo. Vem aqui comigo aqui. Olha só, vamos entender. Pela fórmula fica mais fácil. Então, o fato jurídico humano é a soma do fato jurídico, ok? Mais uma coisinha chamada elemento volitivo. Ah, professor, elemento volitivo, que
troço é esse? Pelo amor de Deus, não consigo entender essa palavra. Calma que daqui a pouco você vai entender facilmente essa palavrinha volitivo. Você vai até aplicar no dia a dia aí, né? Quando você estiver conversando com alguém, você fala, volitivo e tal, as pessoas não vão entender, mas você vai mostrar que você sabe palavras diferentes no seu vocabulário. Então, o que seria esse fato jurídico aí humano? É o fato jurídico. O que é o fato jurídico? É qualquer ocorrência que tenha repercussão no mundo jurídico. Então, é qualquer fato que tenha repercussão no mundo jurídico. Só que não é só isso. Ele pode ser, como nós vimos, natural ou humano. Se tiver a intervenção humana, passa a ser humano. E o que é essa intervenção humana? É o que nós chamamos de elemento volitivo. O que é elemento volitivo? O volitivo vem de vontade, né? Então, é a vontade, é o querer praticar determinada ação. Ok? Quando eu falo em praticar determinada ação, seja ela omissiva, seja ela comissiva. Ok? Então, o fato jurídico humano será aquele fato, né, ou ocorrência do mundo que repercute no mundo jurídico, onde teve uma atuação do ser humano, onde a pessoa teve vontade, ela quis praticar determinado ato, ok? Qual é o exemplo simples para vocês entenderem aí? Né? Quando a gente fala aí do terremoto, né, do furacão que nós vimos anteriormente ali, nós estamos falando de coisas naturais. Tá? As pessoas não tiveram vontade de produzir aquilo, nem participaram daquele fato. Então, por isso que é natural. Aqui, por exemplo, vamos pensar num contrato. Né? Eu assinei um contrato com alguém. Né? Então, é um fato jurídico humano. Por que é um fato jurídico humano? Porque você praticou um ato que tem repercussão no mundo jurídico com vontade. Você quis praticar aquilo. Então foi você que quis produzir aquele resultado. Você interferiu diretamente naquele resultado. Então toda vez que você participa, que você interfere, que você tem a vontade, o querer de participar daquele determinado acontecimento, você vai fazer com que aquele acontecimento se transforme num fato jurídico humano. Ok? E lá na frente, né, nós estivemos trabalhando aí as questões dos vícios e defeitos do negócio jurídico, esse elemento volitivo vai ser de grande importância. Porque nós vamos ver que os vícios e defeitos do negócio jurídico, que vai ser nas próximas aulas nossas, que nós vamos tratar, eles afetam justamente esse elemento de vontade do ser humano. Né? Ele acaba viciando aquilo que o ser humano teria de vontade e acaba prejudicando o ser humano em relação à prática ou não de um determinado ato. Então, finalizando, para resumir, fato jurídico humano é conhecido como fato jurígeno e é igual ao fato jurídico mais o elemento volitivo, que é justamente o elemento de vontade. Espero que vocês tenham aí entendido basicamente os conceitos aí de fato jurídico, né? Fato jurídico humano, fato jurídico natural extraordinário e fato jurídico ordinário, para que então possam tirar um bom proveito aí na hora de resolver as questões. Mais uma vez agradeço aí a todos vocês por terem compartilhado comigo o valioso tempo e até breve. Muito obrigado.